Nessa aula, então, a gente vai falar um pouquinho mais da diferença do modelo operacional versus, né, em comparação com o modelo analítico. Então, quando a gente fala de modelo, a gente não está falando apenas de modelo de você armazenar dados, mas a gente está falando de estrutura, de infraestrutura, de arquitetura e de objetivos, né? Então, são modelos diferentes, com objetivos diferentes e com arquiteturas diferentes. Então, o modelo operacional, como a gente falou já, ele é responsável por manter as operações da empresa, por manter a empresa funcionando, processar a folha de pagamento, pagar as contas, receber as vendas, manter a linha de produção, entre muitos outros processos que existem na empresa. Então esse modelo também ele é conhecido como transacional, porque essas operações ocorrem através de transações, e essas transações elas têm alguns requisitos, algumas características que a gente vai ver em aula posterior. Ele também é conhecido como OLTP, né? Ou seja, processamento de transações online. Já aqui do outro lado, o modelo analítico, ele é conhecido como Data Warehouse ou armazém de dados. O Data Warehouse é usado para um aspecto mais global, mais cooperativo. A gente tem também o Data Mart, é um armazém de dados analítico com um aspecto mais departamental. E também um termo relacionado é o OLAP, que a gente vai estudar depois. Como a gente falou já brevemente, né, esses dois modelos eles têm objetivos bem distintos, né? Então, o modelo transacional ou operacional é manter as operações, é manter a empresa funcionando, e o outro é apoiar a decisão, é fornecer informações para aquelas pessoas que têm a gestão, que têm a administração, a direção, enfim, da empresa, oferecer informações para que elas possam tomar decisões com relação ao seu negócio, objetivando, obviamente, melhorar a performance não apenas da empresa, mas do seu departamento. Então esses são dois modelos bem distintos, com características bem distintas. Então só ressaltando que quando a gente fala de modelo, aqui a gente está falando não apenas do modelo de dados, né? A gente está falando de arquitetura, a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando de objetivos, a gente está falando de sistemas diferentes, né? Então o termo modelo aqui ele é bem amplo. Então, o modelo operacional, ele produz dados, né? Por que a gente diz que o modelo operacional produz dados? Porque quando você vende um produto, você vai produzir lá uma linha no seu banco de dados relacional, dizendo que produto que você vendeu, para quem você vendeu, quem comprou, quanto ele pagou, qual vai ser a forma de pagamento, a forma de entrega, quando vai ser entregue, etc. Então, você tem dados produzidos. Já que do outro lado, eu vou só colocar aqui uma linha para a gente saber aonde a gente está. Já do outro lado aqui, o analítico, ele vai carregar dados produzidos de várias fontes. Então, o analítico não produz informação, ele vai pegar a informação já produzida, vai consolidar essa informação para apoiar a tomada de decisão. Então, o modelo analítico, o Data Warehouse, ele não produz dado. Ele tem, antes dele, sim, um processo de transformação, de tratamento, de limpeza desses dados. Esses dados eles não vão chegar lá da mesma forma, no mesmo formato que eles foram produzidos, mas a informação não é criada lá. No operacional, você tem operações de consulta, inclusão, exclusão e atualização. Então, o que é uma consulta? Um cliente ele chega lá para comprar um produto, você vai consultar esse cliente lá no seu cadastro de clientes. Se o cliente não está cadastrado, você tem uma operação de inclusão. Se você cadastrou, por exemplo, lá um departamento errado, você vai fazer uma operação de exclusão. Se o cliente mudou o endereço, você tem uma operação de atualização. Então, no modelo operacional, você tem tudo isso. Você tem consulta, inclusão, exclusão e atualização. Já quando a gente vai para o modelo analítico, você só tem inclusão e consulta. Então, em princípio, existem algumas técnicas de manutenção do modelo analítico de Data Warehouse, de modelagem dimensional, que prevêem atualização, mas não é o comum. Tá? Em princípio, um banco de dados analítico ele recebe apenas operações de inclusão e consulta. Ele nunca é atualizado, né? Os dados eles são colocados de forma incremental e não são atualizados, não são excluídos. Eles são apenas incluídos e consultados. O banco de dados operacional ele não mantém o histórico. Então a gente vai entender um pouquinho
mais tecnicamente depois o que quer dizer isso, não mantém histórico, não quer dizer que as operações são apagadas. Ele não mantém, por exemplo, se um cliente ele mudou o status dele, era um cliente Silver e passou para Platinum, esse cliente vai ter o seu registro atualizado. Já no banco de dados analítico, ele mantém esse histórico. Então, lembra que a gente falou que ele não sofre atualização. Então, se o cliente mudou o status dele, ele vai ter incluído um novo registro no banco de dados analítico. Então, você vai saber antes, por exemplo, mês passado, aquele cliente era Silver e que agora ele é Gold ou Platinum, por exemplo. Né? Então, ele mantém esse histórico das operações. No banco de dados operacional, o objetivo principal é manter a redundância mínima ou nula. Né? Se possível, não manter nada repetido. Já o analítico ele não tem uma preocupação com a redundância. Então, um cliente lá no operacional, ele vai ter um único registro. Se esse cliente for alterado, o registro ele vai ser atualizado. No analítico, se alguma característica importante do ponto de vista analítico do cliente mudar, o cliente vai ser incluído de novo. Vai existir uma redundância desse cliente nesse modelo de dados. O operacional ele pode ter um grande volume, mas no analítico a tendência é que sempre ele tenha um volume maior, exatamente pela questão de redundância. No operacional, o objetivo principal é a integridade. Então você não pode ter, por exemplo, um cliente cadastrado 2 vezes, um fornecedor cadastrado 2 vezes, uma venda duplicada ou uma venda para o cliente errado ou com um produto errado. O objetivo principal é manter as informações íntegras. Né? Existem alguns princípios que um sistema relacional operacional ele tem que ter para manter essa integridade, e a gente vai estudar isso posteriormente. O analítico, o principal objetivo dele é que a informação tenha qualidade, que possa fornecer informação de qualidade para apoiar a tomada de decisão. Então o analítico não tem qualquer problema com dados repetidos. Isso faz parte do processo dele. O operacional, como a gente falou, é orientado a processo, né? Você processa a folha, você processa a nota, você processa o veículo que foi produzido na linha de produção, e o analítico é orientado a negócio. O objetivo dele é fornecer informação para auxiliar o negócio, a manutenção do negócio. Aqui a gente viu então as principais diferenças entre o modelo operacional e o analítico. Uma outra questão aqui importante que eu gostaria de destacar é que se a gente voltar aqui para a segunda linha, a gente viu aqui que o operacional ele tem consulta, inclusão, exclusão e atualização, e o analítico ele tem inclusão e consulta. Então no analítico você não vai encontrar problemas, por exemplo, de deadlock, né? Quando você tem vários usuários brigando lá para atualizar o mesmo registro. Né? Como o analítico ele opera apenas com inclusão e consulta, esse tipo de problema você não encontra. Mas então a gente volta à pergunta para detalhar ela um pouco melhor. Por que a gente tem 2 modelos? Por que eu não posso usar o próprio modelo de operação, o transacional, para fornecer informação gerencial? Por que eu tenho que contratar um analista de BI? Eu tenho que contratar um appliance ou um serviço na nuvem? Por que eu tenho que ficar 1 ano desenvolvendo um data warehouse? Por que eu preciso fazer isso? Eu já tenho toda a informação lá nos meus sistemas operacionais. Então, são vários os motivos, mas aqui a gente vai ver, então, os principais, e nas outras aulas você vai conseguir compreender isso um pouquinho melhor. Então, o modelo operacional, como eu falei, ele não mantém o histórico. Então, de novo, não que ele apaga tudo, tá? Mas ele sobrescreve a informação, ele atualiza a informação. Então, a informação, de certa forma, sob certo aspecto, ela se perde, ela é substituída. O modelo operacional ele é voltado para minimizar a redundância e manter integridade. Então, ele foi criado, a estrutura de armazenamento de dados no modelo operacional ou relacional é buscando sempre minimizar a redundância e manter a integridade. E ele consegue fazer isso, só que ele não consegue ser uma estrutura ideal para consolidação de dados e fornecimento de informação gerencial. Então, o modelo analítico, como a gente falou, ele mantém o histórico, e o modelo analítico ele é ideal para apoio à decisão, para tomar decisão. Ele foi estruturado, ele foi criado com esse objetivo. Então, esses são as principais questões que levam as empresas a ter armazéns de dados, a ter produtos especializados em produção
de informação gerencial. Então, um modelo analítico, ele vai, em vez de manter a operação, né, em vez de processar a folha, de processar a compra, né, a compra desde lá da solicitação da área, elaboração do contrato, a checagem, contas a pagar, enfim, em vez de manter tudo isso, o modelo analítico ele vai fornecer informações de apoio. Então, se a gente falar o caso tradicional do varejo, né, quais produtos vendem mais, que campanhas foram mais efetivas, que clientes retornaram, qual a margem de lucro por produto. Então, essas e milhares de outras questões são respondidas através da construção de armazéns de dados, com dados dimensionais, suportados, mantidos e criados por analistas de Business Intelligence. Então agora a gente vai falar um pouquinho de histórico de dados. Em aulas anteriores, eu falei diversas vezes que o operacional não mantém histórico. Quando eu digo operacional, eu estou me referindo ao modelo, ao ambiente transacional, ao modelo que mantém as operações da empresa. Então eu falei várias vezes que esse modelo não mantém histórico, mas exatamente o que isso quer dizer? Quer dizer que as operações todas são apagadas, que eu perco minhas vendas? Não, quer dizer que algumas transações elas são atualizadas, né? Enquanto que lá no modelo analítico elas não são atualizadas. Né? Lembra que a gente falou que lá não existe atualização, apenas inclusão. Então, com isso, no modelo analítico, a gente consegue preservar o histórico das operações. Então, aqui tem um pequeno exemplo para a gente tentar entender isso um pouquinho melhor. Então, esse suposto exemplo aqui é de cliente de uma empresa aérea. Aqui do lado esquerdo, a gente tem o modelo operacional e aqui do lado direito, o modelo analítico. Então, eu vou destacar que são modelos extremamente simples, obviamente, apenas para fins didáticos. E você vai ver aqui algumas questões como fatos, dimensões, aqui no modelo analítico, você não precisa se preocupar com isso agora, que a gente vai estudar isso posteriormente. Então, são só dois modelos simples para você entender a questão do histórico. Então, por exemplo, no modelo operacional, você tem lá uma entidade ou uma tabela cliente, que eu coloquei com a setinha aqui, e você tem uma tabela status. Então, o cliente, obviamente, são os clientes da empresa aérea. E o status não é o status se o cliente é ativo ou não. É o status da situação dele no programa de fidelidade da empresa. Se ele é um cliente menos assíduo, ele vai ter lá, por exemplo, um status Silver. Se ele é um cliente que viaja bastante, ele vai ser Gold. Se ele é um viajante bastante frequente, por exemplo, ele vai ser um cliente Platinum. Então, essa entidade aqui, essa tabela status, armazena esses status. E a tabela clientes, obviamente que simplificada, ela mantém o nome do cliente, a data que ele foi atualizada, e existe aqui uma chave estrangeira para tabela de status. Então a gente vai ver depois lá que aqui ele vai ter o código que remete ao status lá. Ali tem um código de cliente, que é o identificador único do cliente. Vindo aqui para o modelo analítico, então a gente tem um fato de vendas que vão registrar as vendas, a gente tem o ID transação e a gente tem uma chave substituta SK cliente, né, uma surrogate key. De novo, né, a gente vai entender isso depois, que tem um relacionamento com a dimensão cliente. Na dimensão cliente, então, você tem, obviamente, essa surrogate key que faz a ligação com o fato de vendas, você tem o código cliente que veio lá do modelo relacional, você tem o nome do cliente e você tem o status. Então, são dois modelos, um operacional, outro analítico, para a gente entender o funcionamento. Então, vamos supor que a empresa aérea vendeu uma passagem. A gente está vendo aqui na parte de baixo da tela o registro das operações. Primeiro, então, ela cadastrou o cliente. O cliente se chama Pedro Silva, o sistema deu um código para ele, está aqui CLI 001, a data que ele foi atualizado, e, obviamente, como ele é um cliente novo, ele recebeu aqui um código de status 1. Esse código de status 1 é uma chave estrangeira para a entidade status. Então, como ele é um cliente novo, ele recebeu o primeiro status Silver, e tem pouco ou nenhum benefício. Quando houve a carga de dados para o modelo analítico, a gente vê aqui que lá na dimensão cliente houve a carga do cliente, então a chave substituta recebeu um código, o código do cliente que veio lá no modelo relacional, o nome do cliente e o status dele, Silver. E foi registrada aqui uma
no fato vendas foi registrada aqui uma transação de vendas para o cliente SK001. Mas aí aconteceu que esse cliente ele continuou viajando e ele passou, né? Antes ele era do status 1, ó, observem aqui, ele era do status 1 e ele passou para o status 2. O que acontece no modelo operacional, né? O que acontece no modelo operacional? O seu status é atualizado. Até aqui, este modelo, ele mantém uma data de atualização, mas o que foi atualizado a gente não sabe. Então, a gente viu lá, vou voltar aqui, que em 4/10/2016 ele recebeu o status 1 e em 21/11/2017 ele teve um upgrade para o status 2. Agora ele é um cliente Gold, ele tem alguns privilégios, ganha mais milhas, embarca com prioridade, etc. Então vejam que no modelo operacional houve uma atualização do registro que tinha o status do cliente. Então você não sabe mais que anteriormente em que mês que o cliente tinha o status Silver, né? Por quê? Porque houve um update, a informação foi atualizada e a informação do status dele anterior, por quanto tempo durou, enfim, etc., se perdeu. Agora, vamos ver o que acontece aqui agora no modelo analítico. Quando há uma nova, o status dele foi, ele teve um upgrade, então aqui estava o registro anterior dele, da venda anterior, agora que ele sofreu um upgrade, vejam que a dimensão cliente, em vez de ser atualizada, ela recebe uma nova linha. Então vejam aqui que agora a gente tem o SK009, que é o Surrogate Key, é uma chave que existe só no modelo analítico. O código do cliente aqui é o mesmo, porque esse código é o identificador dele no modelo relacional, o nome dele é o mesmo, e aqui a gente tem um novo status. E aqui a gente tem uma outra transação de venda. Então vejam aqui pela chave surrogate, pela chave substituta, essa transação está relacionada com este registro, essa transação aqui de cima, e esta aqui com o registro aqui de baixo. Então você sabe exatamente quando, quais transações foram feitas para um cliente Silver, e você sabe quantas e quais transações foram feitas para um cliente Gold. Você também vai saber quais e quando os clientes mudaram de status. Você consegue saber quantas vendas você faz para o cliente conforme o status dele. E diversas outras informações gerenciais você consegue produzir pela questão do modelo analítico manter o histórico, em vez de atualizar o registro. Qual que é a consequência disso? Bom, a consequência boa que a gente está vendo aqui é que você mantém um histórico e você produz informação histórica de qualidade e mais precisa. O lado ruim é o quê? Vejam aqui que toda vez que o cliente mudar o status, ele vai ter um novo registro. E a gente está tendo o quê aqui? A gente está tendo redundância. SK cliente é uma chave substituta, mas a gente tem repetido o código do cliente e o nome do cliente. Agora você imagina um modelo com dezenas ou centenas de características, né? Então você vai ter as características que são as dimensões, você vai ter o local da venda, o cliente, a forma de pagamento, enfim, são infinitas informações que são carregadas no modelo analítico com redundância. Já no modelo operacional, a informação ela é substituída, ela sofre um update, por quê? Porque ela precisa manter a integridade. O objetivo aqui do lado esquerdo é manter a integridade, é ter apenas um registro de cada cliente. Ele não pode duplicar, ele não pode ter informações duplicadas do cliente. No modelo analítico, isto não é um problema. A prioridade é produzir informação histórica e gerencial de qualidade.